Olá, amigas e amigos do canal O Argumento. No vídeo passado, falamos dos excluídos da história. Dentro desse contexto que estamos abordando, traremos a história da escravidão e do racismo estrutural que está em nossa sociedade. Desde a invasão dos portugueses no nosso país, o sistema escravista foi instalado para conseguir produção com baixos custos e tentaram escravizar primeiramente os nativos originários, mas que não estavam muito propensos a aceitar essa escravidão. Também não queriam aceitar a religião imposta pelos invasores. A história, ela tem um cobrimento, ela procura esconder certos atores que fizeram parte dela, pois não compactuam com a ideia eurocentrista que é proposta dentro da ideologia que está nos livros de história e no que eles propunham para uma sociedade ideal. Dentro deste universo a que adentramos, podemos perceber logo que isto se dá desde muito tempo, já que a escravidão já era feita em vários povos, em outras épocas, apenas com outras características. Romanos escravizaram, fenícios, todos tinham escravos que serviam a seus propósitos para conseguir então esta mão de obra, né, e esta produção mais em conta. Visto que a modernidade e as indústrias e todo o meio de produção começou a se transformar, também começou a existir classes sociais diferenciadas. E muitos desses cidadãos que se acham superiores aos outros, eles então escravizaram as pessoas. Visto que os índios não então se propuseram a ser escravos, começaram a trazer os negros da África. Chegaram aí, por algumas fontes, em 4,5, 4,8 milhões, né, de negros trazidos da África. E desses, talvez aí entre também 2 milhões teriam morrido ou no trajeto das péssimas condições dos navios, das doenças que também foram se disseminando dentro dessas insalubres instalações. Também morreram muitos de violência, de tortura, de inanição, fome e assassinados pelos invasores e escravizadores, né? Então, dentro desse contingente humano que estava sendo escravizado, haviam resistências, né? Já desde 1580, muitos escravos já haviam fugido e começaram a formar o quilombo que mais tarde seria conhecido como Quilombo dos Palmares. Agualtumê. Agualtumê, ela era uma princesa do Congo, né? E os portugueses invadiram o Congo e ela, numa batalha,
comandou 10.000 guerreiros, mas mesmo assim eles perderam essa batalha. E Guautumé, ela então foi presa e trazida para o Brasil, para o estado de Alagoas, e foi estuprada e escravizada. Mas ficou sabendo das resistências que já estavam acontecendo pelo país, e juntamente com outros escravos, então eles fugiram, e aí formou-se então o Quilombo dos Palmares. A Guautumé, ela teve dois filhos, Ganga Zumba e Sabiá. Sabiá foi mãe de Zumbi dos Palmares, que era companheiro de Dandara, a qual falamos no vídeo passado, que foram grandes lutadores na resistência negra contra a escravidão. Nós temos também Teresa de Benguele. Teresa de Benguele, ela foi mulher de José Piolho. Eles foram presos numa fazenda no Mato Grosso e fugiram também, formando um quilombo do Piolho. Em 1750, José Piolho foi assassinado e então Teresa de Benguele se tornou a rainha do quilombo. E ela resistiu, graças às suas técnicas de defesa e também a agricultura que foi colocada no quilombo, que foi feita lá. Eles resistiram por 20 anos, até 1770, quando os invasores escravocratas invadiram e mataram as pessoas do quilombo. Nós temos também Naagontiné. Naagontiné, ela era mulher de um rei em Benin, em Daomé, hoje Benin, e Adalnozan, seu filho, após a morte de seu marido, tomou o poder, a vendeu como escrava e pediu que os traficantes de escravos rebatizassem-na, para que ela não fosse reconhecida. Realmente, o seu paradeiro ficou perdido durante muitos anos e nenhuma informação tinha sobre ela, até que em 1948 um pesquisador francês, Pierre vamos dar uma olhadinha aqui, Pierre Fatunpin, ele então conseguiu encontrar uma carta de alforria e descobriu que ela tinha feito a Casa de Minas do Maranhão. A Casa de Minas do Maranhão, ela foi a primeira a difundir a religião africana e também a primeira e única casa até então da América do Sul a ser a casa de tambores, né? Então ela foi a difusora, a divulgadora da religião africana, a pioneira nessa divulgação no Brasil, né? E isso também foi muito importante aí para a resistência e para a continuada da cultura africana no país. Nós temos também Cosme Bento, o Nego Cosme. Nego Cosme, ele nasceu no Ceará, mas depois de ter conquistado a sua alforria, foi para o Maranhão. Porém, acabou sendo preso por assassinato. E 3 anos, ele foi preso em 1830, em 1833 ele conseguiu fugir,
e formou o Quilombo do Maranhão. Ele ficou conhecido como defensor dos escravos, pois ele ajudava nas rebeliões, libertava escravos das fazendas, né? Então ele foi um grande defensor dos escravos conhecido então nesse período. Luiz Marim. Luiz Marim nasceu em 1912 na Costa da Mina, na África. Também veio escrava para o Brasil e depois de algum tempo conquistou sua alforria na Bahia e tornando-se quituteira em Salvador. Ela foi importantíssima na revolta do Malé e na Sabatina, sendo inclusive líder dessas rebeliões e fazia da sua casa o quartel-general. Meninos vinham comprar quitutes e levavam mensagens para os quilombos em árabe. Essas mensagens traziam informações importantes sobre como os portugueses iam agir e conseguiam então se defender. É claro que a rebelião de Malé nem a Sabatina não funcionaram. Se funcionasse, ela teria se tornado rainha da Bahia. E também Luísa Marim foi mãe de Luiz Gama. Luiz Gama, mesmo tendo um pai branco, esse pai, né, maravilhoso, o vendeu como escravo e ele foi para o Rio de Janeiro. Lá, um comerciante do Vale do Paraíba gostou dele, comprou ele e levou ele lá para São Paulo. E ele começou a ler, estudar, e lá pelos 17 anos ele ficou analfabeto até essa idade, mas ele começou a estudar, a ler, e ele se interessou por direito, porque ele conquistou na justiça a sua liberdade. Então, aí ele foi estudar direito. Mas a faculdade, racista como era na época, não aceitava nas aulas, não aceitou, né? Mas com a ajuda dos professores ele conseguiu concluir o curso e a sua atuação no movimento abolicionista mais importante foi dentro da área jurídica, né? Ele escreveu inclusive para um dos seus amigos, Luiz de Mendonça, escreveu em 1880 que havia libertado 500 escravos já. Em uma de suas ações apenas, ele ficou famoso por isso, também muito conhecido, libertou 217 escravos de uma vez. E também ficou conhecido por uma frase que ele disse dentro de um tribunal, a qual o escravo que matasse o seu senhor, em qualquer circunstância, era legítima defesa. Então Luiz Gama foi um importantíssimo membro aí da rebelião, da luta negra para a liberdade, não é? Contra os invasores escravocratas. Aí temos muitos outros importantes também, não é? Que lutaram pela liberdade do negro, do afrodescendente, né? Nós temos André Rebouças, que juntamente com Machado de Assis fundaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Nós temos Francisco José do Nascimento. Francisco José do Nascimento, que é do Ceará, um jangadeiro. Esse jangadeiro, ele inclusive foi, em 2017, condecorado como herói nacional. Graças à greve dos jangadeiros, que não mais levou negros até aos navios negreiros, a
abolição da escravidão no Ceará, inclusive o primeiro estado a ter a abolição. Foi conhecido inclusive como a Terra da Luz, né? Esse também, o jangadeiro Francisco, ele também foi homenageado em 2019 na Escola de Samba Mangueira, no Carnaval de 2019. Então, esses vários outros que nós temos dentro da nossa história, ou de negros, ou de mulatos, de caboclos, de pessoas humildes que fizeram parte desses movimentos sociais, esses movimentos de liberdade, tanto da escravidão como da própria independência e até da república, né? Temos participações e interesses das classes econômicas mais abastadas em um ou outro ponto, mas não acontece se não houver uma mobilização social para isso. E dentro desse contexto todo, depois todo esse ocorrido, os fazendeiros que ainda racistas ainda não se conformavam, né, com a abolição, se viam agora tendo que pagar salários aos negros, e alguns se recusavam. Com isso começou as imigrações. As imigrações também tiveram problemas, visto que quando as famílias que vinham eram pobres, elas também viviam em condições insalubres nessas fazendas. E quando elas eram famílias mais abastadas, inclusive alemães e italianos, conseguiam terras para poder formar suas fazendas. Hoje são cidades em Santa Catarina, interior de São Paulo, no Paraná e vários lugares onde temos famílias que transformaram suas terras em municípios, né, tradicionais desses países. Eu digo isso também porque aqui eu tenho esse meu bisavô. Ele morreu de desgosto quando veio da Espanha para o Brasil, e aqui ele foi praticamente tratado como escravo. Ele viu sua família numa maneira degradável, a qual ele não passava lá, apesar das dificuldades e das pestes, das doenças que estavam acontecendo na época. Mas aqui ele realmente ficou tão desgostoso que ele acabou morrendo. E então tinha essa ideia sobre uma mão de obra barata, né, que estava aqui sendo implantada, mas também com esses mais abastados e todos esses imigrantes, havia a ideia do branqueamento, já que o povo negro e o povo pobre estava aumentando. Então eles tinham que branquear. Aí eles começaram a trazer os imigrantes brancos, europeus, tal, com aquela formação da ideia de uma sociedade ideal, né? Isso também fez com que algumas ideias fossem sendo colocadas na sociedade como processos sociais de sujeição, para que esses negros e essas pessoas, as classes menos abastadas, tivessem a conformização de sua incapacidade. Isso colocado aí mais para frente por Sérgio Buarque, né? E evidenciado também com críticas de Roberto Freire, né? Então, contextualizando tanto um quanto o outro desses autores, tem partes que nós podemos fazer críticas, mas também existe a crítica dentro disso que demonstra como que isso estava sendo colocado dentro da sociedade, esse pensamento. Então, nós deixamos aqui no momento a reflexão sobre todos esses assuntos, mas o mais importante é que até hoje nós ainda temos esse pensamento racista estruturado dentro da nossa sociedade, né? Quando as pessoas veem o mercado ficando louco quando falam em defender os menos, as pessoas menos possibilitadas, os mais pobres, quando nós não queremos permitir as cotas nas universidades, quando vemos pessoas incomodadas com a empregada no aeroporto indo para a Disney, esse tipo de coisa absurda que precisa ser
exterminada de nosso país. É um pensamento, não as pessoas. As pessoas não têm que ser exterminadas. Quem tem que ser retirado é o pensamento, através da educação, através de nós colocarmos o que realmente aconteceu, não da forma que as elites querem, mas da forma em que realmente elas ocorreram, mostrando todos os lados, em todas as perspectivas, as histórias dos negros, dos nativos, das mulheres e de todas as classes, movimentos LGBTs, todas as pessoas vulneráveis, deficientes, pessoas de toda e qualquer classe, para que nós possamos lutar por equidade social. Porque igualdade social é uma coisa praticamente impossível, né? É utópica, mas de qualquer forma, ao menos uma equidade onde as pessoas possam viver com dignidade. O canal O Argumento agradece a vocês por mais essa participação. Se gostou do nosso conteúdo, deixa um like. Se quiser, se inscreva também no canal. Não somos monetizados, só viemos para trazer informação de qualidade a todos. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.